Olá pessoal, hoje estamos aqui para tratar sobre o assunto, os principais pontos para a vistoria de locação de imóveis. Olá, então hoje vamos falar o porquê vistoriar um imóvel antes da locação e o porquê vistoriar depois da locação. Este assunto, sem dúvida nenhuma, é um dos principais temas em que uma imobiliária deve se pautar. Qualquer imobiliária fecha contrato, atrai cliente. O grande segredo é devolver para o proprietário aquilo que ele entregou para a imobiliária antes de locar o imóvel. Esse é o motivo realmente que traz segurança para o proprietário e para o inquilino. Por que para o inquilino? Porque o inquilino vai ser cobrado na hora da entrega das chaves. Passado 3 anos, 5 anos, 1 ano, não importa o período. Ele locou o imóvel, fez contrato com a imobiliária. Na hora de entregar as chaves, o vistoriador vai lá e vai começar a checar os pontos que foi checado antes de ter essa moradia. E vai devolver o imóvel para o proprietário da mesma forma, sem nenhum dano, da mesma forma como ele entregou para o locatário. Então você, inquilino ou proprietário de imóvel, deve pedir para a imobiliária, para o seu corretor de imóveis, que antes de iniciar a locação, faça um checklist, vistorie o imóvel, fotografe cada item, formando uma totalidade de informações, quarto por quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem, trinca se tiver, todos os detalhes do imóvel, verificar a água, verificar se funciona a parte elétrica, se as luzes estão funcionando, se as tomadas estão funcionando, porque ao final disso o proprietário tem que necessariamente pegar o imóvel nas condições que ele entregou. Senão ele gasta com o imóvel, constrói, reforma, pinta o imóvel, na hora que ele vai pegar o imóvel de volta, tudo que ele ganhou com a locação, ele vai ter que reformar o imóvel e não tem como cobrar, porque não tem um princípio vistoriado. E dentro disso daí também a questão da responsabilidade da imobiliária em receber o imóvel fora das condições de que ela liberou para quem alugou o imóvel. Exatamente. Porque aí o proprietário pode inclusive entrar com uma ação contra a própria imobiliária pela responsabilidade que ela tinha de fazer isso e não fez. E hoje, aproveitando isso, hoje a nossa imobiliária, no caso, né, aproveitando para falar, a gente tem caso que a gente reforma o imóvel para o proprietário, já ocorreu, para que a gente reforma para o proprietário, recebe do proprietário ou recebe do inquilino, se o proprietário assim quiser, não há problema nenhum, para que a gente possa pautar o recebimento depois. A vistoria de imóvel, ela é crítica, ela é cansativa, mas ela é definitiva para dizer ao proprietário, ao inquilino, quem é que cuida do imóvel. Quando finaliza o contrato, todo imobiliário faz cobrança, faz jurídico, mas quando finaliza o contrato, determina exatamente a qualidade da prestação de serviço daquele corretor ou daquela corretora. Eu ia até falar isso, exatamente o que você está falando. Esse é o ponto determinante, é o ponto que separa o joio do trigo. O joio do trigo, a qualidade do prestador de serviço. Exato. Então assim, a gente tem alguns pontos que eles são principais na vistoria. Quais são eles? Analisar a infraestrutura do imóvel, ponto 1, né? Parte elétrica, já falamos. Como verificar a parte elétrica? Inicia do medidor, verificar se o medidor está antigo, se a fiação é nova ou se ela é velha, informar isso no relatório, fotografar, entra para casa, abre as portas, verifica tomada por tomada, se alguma tiver com defeito, declara no relatório. Se tiver sem lâmpada, o corretor deve levar uma lâmpada e checar as lâmpadas uma por uma. Tem vistorias que chegam a 2.200 fotos. Tivemos casos de levar 1 dia e meio, quase 2 dias vistoriando um imóvel. Verificar se funciona a campainha, se funciona o interfone,
relatar, fotografar, colocar esses itens de forma bem específica, e aí você não ter preguiça. Porque aí você está embasado, documentado, para caso precise entrar com uma ação de cobrança em relação aos prejuízos que foram causados no imóvel, você está bem documentado como parte de prova para o judiciário. Justamente isso. E qual vai ser a prova? Vai ser essa vistoria anexada ou fazendo parte do contrato de locação. Aí tem inquilino que se precipita, não, eu quero entrar no imóvel e depois fazer vistoria, não. Vistoria sem móveis, imóvel vazio. Para ter critério, ter detalhe. E pode até ser, Rogério, que seja um imóvel mobiliado. E aí também dentro da vistoria vai fazer essa vistoria de geladeira, armário para as condições em que estava quando entrou e quando saiu entregar da mesma forma. Exatamente isso. E tem reclamação de chaves. Quantas chaves foram entregues? Tinha 3 chaves. Então, esses detalhes são importantes. Vidros de janela, acabamentos, piso, revestimento, torneiras, descarga, válvula hidra, pintura, chuveiro, funcionamento de chuveiro. São componentes, dependendo do imóvel, tem casa que tem 4 banheiros, 5 banheiros. E prestar esse serviço com, às vezes na foto, para diferenciar um banheiro do outro, coloca um adesivo dizendo que é o banheiro da suíte, fotografa, para determinar o que está sendo feito, para momentos posteriores, saber que aquele banheiro estava perfeito. Então, sempre identificando no laudo de vistoria o que ele está fazendo. Isso traz muita segurança para a locação. Finalizou a locação, lá no final da locação vai de novo o vistoriador, se possível o mesmo. A gente procura manter o mesmo vistoriador. E esse vistoriador com imóvel vazio, desde que o imóvel estivesse vazio, no momento da locação, ele volta seguindo os itens que está no contrato daquela vistoria. Ele vai checando item por item, verificando se está dentro daquele aceitável ou daquilo que foi entregue. No final, se tiver algo diferente, ele vai comunicar o inquilino que está entregando o imóvel para fazer o reparo ou pagar para que se faça o reparo. Somente depois disso que faz a finalização do contrato, deixando que a coisa se concretize. Eu tive até, coincidentemente, essa semana eu tive um caso no escritório, Rogério, que o que aconteceu? A imobiliária não fez a vistoria de entrega do imóvel. O que eu orientei ao meu cliente? Que ele fizesse uma ata notarial através do cartório para constar as condições de que o imóvel estava naquela data, entendeu? Com foto, com tudo, para depois, inclusive, entrar com uma ação, se for o caso, contra a imobiliária e contra o proprietário. Justamente por causa disso que você falou, porque a imobiliária deixou de cumprir uma obrigação que era dela, de fazer a vistoria final de entrega, que ela não fez. Aí meu cliente teve que fazer, através de uma ata notarial, a vistoria e fez via cartório. Fez muito bem, foi muito bem orientado, porque normalmente eles entregam a chave, vão embora e ficam com a responsabilidade daquilo que será visto sem prova nenhuma. Exatamente. Do que ele entregou era melhor ou pior ou igual ao que ele pegou. Por isso, uma vistoria de termo inicial, uma vistoria de termo final e uma concordância da imobiliária, que representa o proprietário, ou dos dois, inquilino e proprietário, dizendo que está ok ou que será corrigido. Para a gente finalizar, a gente precisa documentar todos esses itens da vistoria e, após documentado, a assinatura das partes contratadas. Esses são os motivos que relevam a importância do trabalho bem feito em relação à locação de imóveis. A gente está falando de imóvel residencial. Você imagina um imóvel industrial que é extremamente utilizado, que entra caminhão, que vai banho químico, que destrói o imóvel. Imóvel rural também. Imóvel rural. Imóvel rural é mais sério ainda, porque tem que ter manutenção. Às vezes tem maquinário, vegetação que cresce. Esses motivos fazem com que a qualidade do prestador de serviço imobiliário
apareça no momento da entrega do imóvel. E a garantia de um bom serviço para o dono do imóvel, né? Exatamente isso. Então esse é o vídeo que o que a gente queria falar dentro desse vídeo. E se vocês gostaram, dê lá um like, curta, ative o sininho e nos prestigie sempre com a audiência de vocês. Obrigado. Para a vistoria. Chama o guerreiro, chama o guerreiro. Arrepiou, chama o guerreiro. Aí é arquétipos, né? Você, no treinamento você aprende a ancorar um arquétipo para aquele momento que você precisa trabalhar.